Que Deus abençoe a sua vida, ilumine a sua quarta-feira e que aonde você estiver, o poder de Deus venha te alcançar. Eu sei que agora há pessoas desesperadas, angustiadas, sofrendo demais, pessoas que o seu emocional está totalmente conturbado, o seu interior está aí borbulhando, sua mente está aí em um conflito 24 horas por dia e você não aguenta mais. Eu quero que você acompanhe comigo o que está escrito em Salmos 94, versículo 19. Coloca na tela, produção. Quando a angústia já me controlava, todo o meu ser, teu consolo trouxe tranquilidade à minha alma. Pode voltar para mim. Quantas são as pessoas que não sabem o quanto elas podem ser felizes? E talvez é o seu caso. Olha o que diz essas Sagradas Escrituras. No momento desse sofrimento, dessa angústia, é que Deus entra para remover essa situação. E se você está angustiado, sofrendo demais, eu quero que você acompanhe agora esse bloco de testemunhos que chegaram depressivas, angustiadas, com crises de ansiedades e saíram daqui dessa última sexta-feira leve, em paz, pois o nosso Deus, Ele arranca esse tormento da vida dos que creem. O que você estava sentindo? Ansiedade, hoje eu estava tomando diazepam para poder dormir e me acalmar, que eu estava muito ruim. Quanto tempo você estava com essa ansiedade? Já tem um bom tempo, mas com essas crises acho que estou com uns 3 meses. E como é que você está agora? Estou bem melhor. Como é que está a sua mente? Estou mais tranquila, estava muito perturbada, estava quase desistindo de tudo. Tá bem aí? Sim. Tá sentindo o que, Sandra? Eu estava tendo crise de ansiedade. Hoje? Há 15 dias pra cá. E agora? Tô bem, graças a Deus. Tava sentindo o que, dona Graça? Eu tava sentindo uma angústia. Como é que a senhora tá agora? Agora eu tô bem. Qual o nome da senhora? Dona Darcy, Tava sentindo o que, Darcy? eu tava com ansiedade. E agora? Agora já saiu tudo. Foi embora? Graças a Deus. Você que precisa de ajuda, o seu emocional está abalado, mostra a nossa central de atendimento aí nesta quarta-feira. Pastor Lucas, liga para cá, faça contato, mande uma mensagem. Você que está sofrendo ataques espirituais, nós podemos ajudar você. Pode voltar. Agora eu quero que você deixe o seu copo com água preparado. Daqui a pouco o Bispo de Éter vai fazer uma oração por você. Mas antes você vai acompanhar a história da dona Jaime. A história dela é impactante. Você vai ver aí o semblante leve, mas essa mulher tem uma história forte, tá bom? Que Deus abençoe. Sexta-feira eu espero você às 19 horas. Muita luz a todos. Eu cheguei na Igreja Universal, antes de eu chegar na Igreja Universal, né, era uma pessoa depressiva, ciumenta, perturbada, tinha muito ódio também no coração. Eu tentei matar meu esposo, né? Por conta do ciúme, eu tentei matar meu esposo, ele dormindo, e batia nele. Se eu visse ele olhando para alguma mulher, assim, eu batia na cara dele. Era completamente, assim, perturbada mesmo. Agressiva, era muito impulsiva, entendeu? E por conta que ele era viciado, meu esposo. Então, eu tive uma filha com ele, e quando minha filha tinha 2 anos, ele não me ajudava em nada. Quem me ajudava era a minha mãe, e ele não me dava nada, né, praticamente, nem para mim, nem para minha filha. Aí, por conta disso, eu ia criando ódio dele, ia ficando agressiva. Eu tinha pensamentos de ir embora, de deixar ele, de deixar minha filha com ele. Aí vinha outro pensamento para mim não fazer isso. E eu ficava nesses pensamentos, né, ruim. Aí eu fui ficando com depressão, né? Não conseguia dormir à noite por conta dos maus pensamentos. Às vezes ficava o pensamento para me planejar, assim, fazer algo errado para ele me matar, para acabar com tudo, né? Eu só pensava essas coisas ruins. Então, a minha mãe começou a ir para a Igreja Universal, e quando ela estava com uns 7 meses indo, né, ela fez um convite. Ela me fez um convite e eu fui com ela.
Só que eu não me adaptava, né? Eu via as pessoas assim chorando, buscando o Espírito Santo chorando, mas eu não sabia o que era isso, né? E aí eu só falei para Deus, meu Deus, eu não venho mais aqui na tua casa porque eu quero chorar aqui nessas pessoas pelo Senhor, mas eu não consigo, eu nem te conheço. Aí eu não fui mais, eu passei acho que mais de 6 meses sem ir. Aí um dia minha mãe disse que tinha uma obreira que queria conversar comigo, então eu fui sozinha à tarde para a igreja nesse dia. Aí ela conversou comigo, eu me abri com ela, né? Aí eu, assim, me sentia mal, ficava sentindo o mal, né, perto de mim, ficava sentindo o demônio, né, perto de mim, nas minhas costas, falava ao meu ouvido. Então, não queria aquilo para mim. Então, eu peguei firme, comecei a ir para a igreja. E comecei para a igreja em 2003. 2003 eu fui para a igreja. Quando foi em 2003 de agosto, eu comecei a ir. E quando foi dia 5 de setembro, eu me batizei nas águas. Tomei uma decisão, me batizei nas águas. Eu recebi o Espírito Santo quando eu buscava de madrugada, eu dava o meu melhor. Então, Deus me abençoou e eu recebi ele, o Espírito Santo, em 2007. Me converti em 2003 e recebi em 2007. E aí, desde lá, graças a Deus, eu estou até hoje firme nos caminhos de Deus. Nunca saí, nunca olhei para trás. Passei outras dificuldades, mas sempre com Deus, sempre o Espírito Santo dirigindo a minha vida, me guiando. Hoje, com o Espírito Santo, eu não tenho mais ódio, eu não tenho mais depressão, não tenho tristeza, porque eu recebi a paz de Deus. O Espírito Santo é o meu tudo, ele é o meu guia e é a minha direção. Meu bom dia para todos nessa quarta-feira, né? Veja, observe a história da Jaima, né? Uma pessoa que não buscava a Deus, uma pessoa entregue a sentimentos, uma pessoa, e assim, desculpe, mas a maioria está assim. A maioria está inquieta, a maioria está dominada por maus pensamentos, porque maus pensamentos todos temos. Mas quando existe um mal na pessoa, ela não se domina. Veja que ela disse, desculpe, eu estou rindo porque quando você começa a assistir ela falando calminha, tal, daqui a pouco eu tentei matar meu marido, falei, meu Deus, marido dormindo, ela tentou matar. Ela também criava situações para ver se o marido matava ela. Veja o que é não aguentar mais uma situação. Veja o que é não suportar mais uma situação. E só quem deu jeito para ela. Hoje você vê uma pessoa que era muito nervosa. Você vê uma pessoa que era agressiva. Ela falou que batia no marido, viciado. Hoje você olha uma calma. Isso é fruto do Espírito Santo. Você que me acompanha agora, muito nervoso, muito nervosa. Você que também é assim. E pensamentos de morte, pensamentos que não vai conseguir alguma coisa ou que alguma coisa não vai mudar. Você está me acompanhando sofrendo. O Espírito de Deus é a solução para você, o reino de Deus. O reino de Deus é a solução para você. E você entra quando você tem coragem de soltar tudo que está desagradando a Deus e fazer o que ela fez, né, a Jaima? Você se voltar para Ele de todo o seu coração. Solta tudo que desagrada a Ele e se lança, se entrega para Ele. Aquilo que está te afastando, você muitas vezes ensaia vir à igreja ou voltar para a igreja, sempre alguma coisa está acontecendo.
você precisa fazer força, porque e se você morrer longe, afastado do reino de Deus? O que vai ser de você? Então é importante você abrir os seus olhos, E hoje nós vamos ter essa quarta-feira especial, né? Se você pegar um joio na mão, né? Você diz que é trigo. Então hoje vai ser aquela reunião de transformação interior. Hoje vai ser aquela reunião para você se voltar para Deus. Hoje vai ser aquela reunião, se você é joio, Deus pode fazer essa transformação. Ai, pastor, Você vai vir na sua sinceridade. Nós não estamos aqui para juntar santos, não. Estamos aqui na missão do Senhor Jesus Cristo. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, tá? Me dê nomes aí, Lucas. Sim, bispo, nós temos aqui já algumas participações. A Maria, ela diz aqui, olha, tenho sofrido com ataques espirituais. Ela não relata aqui quais são esses ataques. Tenho sido vítima de inveja e decidi estar nessa sexta-feira às 19. O Alberto diz aqui, tenho insônia e vejo vultos. Quero me libertar dessa perturbação. Ele decidiu estar conosco também nessa sexta-feira às 19 horas. Agora a Sônia, bispo, ela diz aqui, tenho buscado com toda a força receber o Espírito Santo. Eu creio que irei recebê-lo. Não perderei por nada essa quarta-feira com a lição do joio. Estarei às 19 horas. Excelente, Sônia. Lembrando que quem chegar mais cedo, o bispo estará ali impondo as mãos em todos que desejarem. Você que deseja, chegue um pouquinho mais cedo. O Luan diz aqui, olha, não perco essa reunião de quarta-feira por nada. É o dia do meu retorno. E eu também estou curioso para saber sobre o que será falado sobre o joio. Ele estará então conosco voltando. Excelente, Luan, faça isso. Ele estará às 19 horas. O Henrique diz aqui, não me sinto digno do perdão de Deus. Tenho muitos pensamentos negativos, mas eu aceito o convite de voltar nesta quarta-feira às 19 horas. Faz bem, o Henrique. A melhor escolha que você pode fazer é se voltar para o Senhor Jesus. A Maria, ela diz aqui, quarta-feira é dia de renovação espiritual e de buscar a salvação. Não podemos faltar, estarei nessa quarta-feira às 19 horas. Nós estaremos então aprendendo sobre a lição do joio em todas as igrejas universal. Ali no centro estaremos especialmente às 19 horas na Avenida Getúlio Vargas, 920. E também no domingo, às 8 horas da manhã, bem como às 18, nesse domingo de Pentecostes. Bispo, nós seguimos aqui no atendimento. Maravilha, você pode também participar em qualquer igreja universal do Reino de Deus, tá? Você pode participar, inclusive, na igreja do pastor Lucas, aí como ele disse, que é aqui perto, que é a igreja do centro, tá? Agora, 18h20, nós vamos estar impondo as mãos nos casais, nas pessoas, determinando pela fé, passando a bênção de Deus para você. E 19 horas começando esta grande reunião, tá? Me dá imagens do nosso domingo. Foi um domingo muito especial, né? Foi o primeiro. Esse é o momento da oração da Sagrada Família, né? Nós colocamos a juventude no altar aí. Não dá para colocar toda a juventude, né? Você vê que aí na frente do altar estão famílias. Esse é o momento da libertação. Esse é o momento dos milagres, né? Libertação e milagre logo no início da reunião, tá? E eu quero colocar para vocês agora o que Deus tem feito. No início do ano, nós falamos, esse ano será um ano de coisas novas, maiores e melhores. E grandes coisas tem feito o Senhor. Acompanhe. Bispo, eu fui diagnosticada 2 anos atrás, né, com H. pylori. Aí sentia muitas dores, vômitos, eram dores insuportáveis no estômago, né, que eu sentia. E aí? Eu tomava um gole de água e botava baldes de vômito para fora. Teve uma vez... Vomitava muito? Muito, demais, bispo. Eu fiquei internada 2 vezes, fiquei afastada pelo INSS 2 vezes. A dor era intensa que chegaram a me dar morfina para poder passar a dor. E a dor era tão forte, na 3ª dose que a morfina fez efeito.
Aí tomava da gota do milagre, fiz endoscopia, e a endoscopia o médico falou para mim bem assim, que tinha 9 bactérias dentro do meu estômago. 9 bactérias. E eu fiquei indignada na hora que ele falou isso para mim. E aí eu parti para fé, saí do hospital, vim direto para cá, para o altar, e falei com Deus. Falei, meu Deus, o médico disse que eu tenho isso aqui, 9 bactérias, e eu não aceito. Dentro de mim tem 9, mas é 9 frutos do Espírito Santo. No altar. No altar. Eu saí do médico e vim direto. Falei pro meu pai não é da igreja. Eu falei, meu pai me leva lá no altar que eu vou falar com Deus. E ele me deixou no altar e eu falei com Deus. E aí, minha amiga? E foi incrível. Eu saí da igreja, já começou a passar dor. A dor que não passava com nenhum remédio. Bispo, eu gastei muito. E além disso, tinha em casa 2 sacolas com mais de 30. Já. Na hora, bispo. E hoje? Hoje eu não sinto mais nada. Chegou a tomar remédio? Sim. Resolveu o remédio? Não. Qual foi o remédio que você tomou? Eu tomei de pirona. Nada? Nada. O que você não conseguia fazer? Peso na minha costa. Agora estou leve. O que você não conseguia fazer? Eu não podia mais ficar 3 horas em pé. Eu trabalho, passo lá, mas eu estou trabalhando, né? Hoje, quando eu cheguei em casa, eu fui lavar roupa, já não aguentei. Saiu o peso? Tá leve? Bispo, esse ano de 2025 para cá, eu vim sentindo umas fortes dores aqui entre meu estômago e a minha costela, e aí nasceu um nódulo. Eu vim de Maués para cá para fazer uma tomografia. Sim. E aí eu tive que pagar 590 numa tomografia, porque eu estava cansada de falar para as pessoas que eu sentia dor, eu não conseguia deitar e ficar respirando. Então eu falei, meu Deus, estou cansada de ficar dizendo que eu estou sentindo dor. E eu estava colocando na minha cabeça que poderia ser algo pior, grave. Então eu falei, meu Deus, o Senhor que é minha cura. E amanhã eu tenho a entrega do meu exame da tomografia. E falei, meu Deus, eu creio que não vai dar nada. Eu não vou precisar fazer cirurgia, fazer nada. E aí, nem tomar remédio. E eu cheguei aqui ontem. Aí, na noite, eu passei mal, eu estava com dor. E eu não queria ficar falando que eu estava sentindo essa dor. E eu cheguei aqui com dor. Eu disse, meu Deus, eu vou entrar aqui, então eu não quero sair mais com essa dor. Eu não quero mais sair com essa dúvida na minha cabeça de que vai ter algo sério comigo. E aí eu cheguei, depois da oração, não estou sentindo dor, eu pude até respirar melhor. E aí, a senhora sentiu alguma dor? Não estou sentindo. Eu não conseguia deitar assim. Quando a senhora deitava assim, o que acontecia? Prendia a minha respiração e aí isso aqui começava a doer. Certo. E agora que a senhora deitou, a senhora sentiu alguma coisa? Sentido. Nada. Era só nessa posição? Era só nessa posição. Era só nessa posição. Eu não podia deitar, eu tinha que ficar de lado. Fique de lado. Aí eu me soltei. Posso ficar de lado, entendeu? A senhora deitava retinha, ficar assim. O que a senhora sentia quando deitava assim antes? Assim, quando eu deitava, ferradas. Aí vinha de baixo. Sim. E aí eu respirava assim. Respirei agora, bem fundo. De novo. Tô sentindo. Pastor, eu deitei, eu fiz a posição que eu não podia deitar reto. E eu sentia a falta de ar, sentia as ferradas e não senti nada. E quando eu cheguei aqui, eu vim sentindo. Mas só deitou naquela posição que me afetava até dentro da máquina sexta-feira. Quando eu vi que ele me prendeu minha respiração. É demais, pessoal. Bem forte para Jesus, com água e tudo na mão aí. Você não precisa desanimar acerca das suas enfermidades, porque Jesus está vivo, né? Ele disse, porque eu vivo, vós vivereis. Então, como pode ele estar vivo e não querer ajudar as pessoas? Quer dizer, olha aí, você tem aí um sortido de testemunhos de pessoas curadas. Mas domingo agora, nós vamos ter o domingo do Pentecostes. E eu tenho falado para as pessoas se prepararem. A palavra de Deus diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, já esperando o Espírito Santo, já esperando a presença de Deus. Eles não estavam ali por outra coisa, tá? Nós teremos a bênção da água, maravilha. Mas o nosso foco vai ser você entrar no reino de Deus. Quando o Espírito Santo veio, ele veio na festa das primícias. O povo lá fora estava com as suas primícias físicas, né, honrando. Era a festa das primícias, as pessoas levavam suas primícias ao templo.
Mas essas 120 pessoas era diferente. Elas queriam ser de Deus. E nós teremos a Santa Ceia nesse Pentecoste. Especialmente 9h30 da manhã nós vamos estar juntos. Claro, fazemos também 6h50 e teremos ainda a última reunião às 18 horas. Agora veja a transformação que o Espírito Santo traz numa pessoa. Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? Eu precisei deixar de ser dona de mim mesma. Eu cresci, numa família que era muitas drogas, armas, meu pai era de uma determinada facção, então eu já nasci em um lar vivendo de uma forma errada, mas para mim era certo. Foi aonde eu já comecei a embalar drogas para o meu pai, como se fosse realmente uma auxiliar dele. Então eu era responsável de pesar, embalar, e era usada até mesmo como aviãozinho. O meu pai colocava drogas no meu corpo e pedia para mim em determinados locais entregar. E com 10 anos eu perdi o meu pai, ele foi assassinado, e aí já começou uma outra situação, que foi onde desencadeei a depressão. Comecei a ter ansiedade, pensamentos todos os dias de tirar a minha vida, e inclusive matar a minha mãe, porque eu achava que eu estava naquela situação por conta dela. E aí eu tinha muitos porquês. Por que que eu nasci? Por que que eu tô aqui? Foi onde eu comecei a fazer as modificações corporais, que foi um refúgio para mim. Só que na época eu falava que era um estilo de vida. Eu não assumia que era um problema que estava ali por trás. E aí eu já comecei a colocar os piercings, eu tinha um rosto todo perfurado e eu mesmo que colocava, inclusive eu colocava agulha, quando dava errado eu tirava, furava de novo, eu não sentia a dor. A dor que estava dentro de mim era tão grande que aquilo para mim não era nada. Era muito rodeada de pessoas, de amigos, era a pessoa que mais usava droga, então tudo era mais. As pessoas até comentavam: Luísa, como você aguenta? Qual palavra da Bíblia você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? Foi a palavra: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Essa palavra, ela entrou como uma espada de 2 gumes dentro de mim. Eu comecei a me colocar ali realmente como eu estava, minha real condição. E eu ainda falei para Deus: Deus, se você realmente existe, então alguma coisa tem que acontecer. E Deus me mostrou que eu poderia mudar de vida, que tudo podia se fazer novo, foi onde eu abracei. E Deus ali, Ele foi me limpando, porque naquele momento, pela primeira vez, eu entendi que eu estava no pecado. Então ali eu tive uma tristeza sim pela vida que eu estava levando pela primeira vez. Eu me senti triste por estar entristecendo a Deus. E foi onde eu fiz um voto com Deus que eu iria entregar minha vida para Ele naquele dia. E por conta dessa decisão foi aonde eu recebi a força de Deus para continuar. E até que chegou, um grande dia. E foi numa vigília que teve no Sambódromo da IMB. E foi aonde nesse dia eu recebi o Espírito Santo. Quando eu percebi a presença de fato do Espírito Santo dentro de mim, foi nítido a paz. É uma paz que não há palavras para descrever. Ali naquele momento eu me senti tão amada. Pela primeira vez me senti amada, acolhida, protegida. E Deus ali falou comigo que eu não estava mais sozinha, porque eu não tinha um pai. Mas ali Deus, Ele se fez pai. O que mudou depois do batismo com o Espírito Santo? Tudo foi transformado. Eu percebi que dentro de mim, aquela pessoa que vivia no mundo de mentiras, que mentia, passei a ser uma pessoa mais verdadeira, uma pessoa que preza pela verdade, pelo que é justo, porque é o que Deus fala na palavra dele, sobre a gente ser justa. Então mudou dentro do meu ser o meu caráter, o meu relacionamento com as pessoas. E a melhor escolha que eu fiz foi deixar de ser dona de mim mesmo para passar a ser guiada pelo Espírito Santo. Não tem como não falar, da água para o vinho, Você olha para essa moça, tanta dor escondida nos piercings, Tantas dores escondidas nas maquiagens. Como ela dizia, eu quero sempre mais, mas dentro dela um buraco. Mas você viu o que ela falou? Teve uma frase que ela disse: eu me preparei, eu estava me preparando para receber o Espírito Santo.
E ela falou assim, ó, eu percebi que Deus entrou em mim, aquela paz. Domingo precisa ser esse dia para você, tá? Me dê mais nomes, Lucas. Isso, bispo, nós temos aqui mais participações. A Poliana, ela manda mensagem aqui do Lírio do Vale, diz: tenho priorizado as reuniões de quarta-feira, pois desejo receber o Espírito Santo. Nessa quarta-feira estarei indo aprender essa valiosa lição sobre o joio. Excelente, Poliana. Lembrando que o bispo estará um pouquinho antes da reunião impondo as mãos sobre todos que ali estiverem. A Ana diz aqui: estou passando por um problema na minha vida. Ela não relata qual é o problema. E estarei indo nessa quarta-feira buscar a direção de Deus. Excelente, Ana. Faça isso. A Maria diz aqui: estou afastada e não tenho forças para voltar. Estou desacreditada de tudo. Estarei indo nessa quarta-feira às 19 horas. Olha, Maria, as forças que você precisa estão em Deus. Basta você dar o primeiro passo e com toda certeza Ele vai te ajudar, tá bom? A Marciele diz aqui: estou com crises de ansiedade, preciso de ajuda. Estarei indo nesse domingo especial de Pentecostes às 9h30 da manhã para ser livre. Lembrando, Marciele, que nós teremos a Santa Ceia. Vai ser um dia muito especial. Luciana, ela diz aqui: tenho enfrentado problemas no meu casamento. Estarei indo nesse domingo às 9h30. E a Rosana diz aqui: meu filho é viciado em drogas. Quando ele sai de casa, me sinto angustiada e aflita, pois não sei quando ele irá voltar. E eu confirmo a minha presença nesse domingo. Estarei buscando o fortalecimento às 9h30 da manhã. Faz bem, Rosana, e vai ser um domingo especial, o domingo de Pentecostes, o domingo em que o Espírito de Deus vai ser derramado sobre a sua vida. Pode ter certeza disso. E também teremos a Santa Ceia especial. Bispo, nós seguimos aqui no atendimento, está aqui os números, tanto do WhatsApp quanto nossa linha, para essa pessoa nos ligar, estaremos aqui à disposição. Nós já estamos vindo contando os dias, né? Desde o primeiro dia, rumo ao Pentecostes, nós sempre falamos: olha, estamos no 34º dia, porque nós cremos que o Senhor Jesus vai derramar o seu Espírito e você não vai precisar mais das coisas, dos subterfúgios para você ficar bem. Deixe-me orar por você. Em nome de Jesus, meu Pai, eu fico imaginando quantas pessoas estão assim. Eu posso dizer no vazio, e outras tantas estão envergonhadas. Pessoas que estão cheias de problemas e o Senhor está tão perto. Uma palavra mudou a vida dela. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Espírito Santo, seja atrás das grades, num hospital, em casa, no trabalho, aonde esta criatura estiver, se ela pedir socorro, atende agora. E que ela seja perdoada, ajudada. O Senhor disse: vinde a mim. Se ela aceita, então agora mesmo o Senhor toca na vida dela. Agora mesmo o Senhor levanta ele. E hoje ele vai estar na sua casa para ser trigo, para receber o seu Espírito e para ter uma nova história, com a paz e com a alegria do Espírito Santo. E quem se preparar para receber o Senhor, até esse domingo, dia 8, esta criatura alcançará a maior riqueza. Em nome de Jesus, a água está consagrada. Bebamos. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Graças a Deus. Então eu vou aguardar você que quer essa experiência com o Espírito Santo. E nós estamos dando para as pessoas, distribuindo essa carta. Qual é a sua sentença? Tá? Porque tem uma promessa que diz, o Senhor olhou desde o alto do seu santuário
para soltar os sentenciados à morte. Qual a sua sentença? Nesse dia 15, Deus vai soltar você disto. Prepare-se, tá bom? Forte abraço para todos.